paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Dr. Omar do Seminário Gospel da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil. É um grande prazer conversar com os nossos alunos, ex-alunos, internautas em geral do Brasil e de todo o globo terrestre. Estamos aqui na tarde desse dia 6 do mês de abril do ano 2020 para agradecer aos nossos 14 mil convencionais da CGI-ADB que aderiram. Foi uma adesão total do jejum nacional desse último domingo, em prol de sabedoria e conhecimento, força administrativa para o nosso presidente Jair Bolsonaro e em prol também da misericórdia de Deus para amenizar o problema do coronavírus diante da igreja cristã. Portanto, nós queremos agradecer a todos aqueles que atenderam. Recebemos no dia de hoje, dia 6, centenas de e-mails, telefonemas, de pessoas confirmando que fizeram, aderiram, acharam bom e fizeram o momento de oração na sexta, sábado, domingo e o jejum no domingo. Também agradecer aos nossos mais de 12 mil filiados do Conselho Federal de Pastor que também aderiram completamente. Nós temos filiados da Convenção e do Conselho Federal de Pastor no Brasil e em mais 58 países do mundo todo. Escreveram para nós, mandaram um e-mail, telefonaram. O mundo todo aderiu, achou muito bom esse primeiro jejum nacional brasileiro em prol do presidente da República e em prol de uma causa específica, que é o problema do novo coronavírus. Portanto, vai ser um momento histórico, um momento teológico histórico para a história da igreja cristã, digno de um capítulo do Atos 29, 30, 31, já estamos lá na frente dos Atos dos Apóstolos, os Atos da igreja cristã aqui na terra. Portanto, o povo ficou de jejum, o povo ficou em meditação constante, em oração, em vigília, durante a sexta, o sábado e o domingo. E pode esperar, irmão, pode esperar que você verá o retorno, no momento em que uma nação por completa se prostra diante de Deus para pedir algo. Deus realmente inclina os teus ouvidos e dá a resposta satisfatória e faz cumprir o desejo do coração daquele que orou. Portanto, nossos agradecimentos, e estamos já preparando novos jejuns em nível nacional para causas específicas. Nós vimos que no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, está lá: fomes, pestes, guerras, terremotos, vários problemas que o Senhor Jesus disse na palavra profética, quando ali no livro de Mateus capítulo 24, ele estava reunido com os discípulos, e os discípulos então estavam curiosos, porque o Senhor Jesus ventilou o assunto de que iria sair da terra e iria ter a ascensão aos céus, ele seria assunto aos céus, do qual realmente o livro de Atos comprova isso, e o Senhor Jesus disse que iria retornar à terra, e os discípulos ficaram curiosos: ó Senhor, quando será esse retorno do Senhor aqui na face da terra? Então o Senhor Jesus traçou os acontecimentos proféticos bíblicos no livro de Mateus 24, do 1 até o 14, e especificamente nesse versículo 7, que está no meio das questões proféticas: fome, peste, terremoto, guerras e etc. Nós já vimos que o Senhor Jesus prometeu e cumpriu. A palavra de Deus cumpra-se, ela não falha. E nós vimos no século passado, século 20, fomes, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, terremotos em vários locais da terra, pestes, como vimos há 102 anos, 1918, há 102 anos teve a primeira peste
que matou, alguns historiadores falam 50 milhões de pessoas, outros historiadores chegam a 80 milhões e até tem alguns que falam que foram 100 milhões de pessoas. A primeira peste maciça, em massa, em todo o planeta Terra. E agora tivemos esta agora. Ela promete. Nós temos visto aí pelas redes sociais, pela televisão, lá na China, começou na China no mês de dezembro do ano passado, esse novo coronavírus, depois pulou para Seul, lá na Coreia do Sul, depois veio para a Itália e aí foi andando. E hoje tem o novo coronavírus em 175 países já, e em alguns países com 10 mil, 15 mil, 18 mil, Estados Unidos, que é a primeira potência mundial, especificamente o estado de Nova York, e a capital do estado de Nova York, que é a cidade de Nova York, que era tida como a cidade do refúgio, que ali tem refúgio de armamento bélico, ali tem todo o refúgio quanto à saúde, e seria uma cidade muito segura, mas deflagrou-se lá como centro da epidemia nos Estados Unidos e já matou muita gente. Nesse dia 6 de abril do ano 2020, já matou muita gente até essa data, e a previsão lá é que venha em todo o país americano, os 50 estados dos Estados Unidos, venha matar centenas e mais de pessoas ainda por dia. Estão prevendo 50 mil, 30 mil, 80 mil, muitas pessoas. E assim no mundo todo está subindo a mortandade devido a essa infecção. O que é o novo coronavírus? A ciência tem detectado, parece que na década de 30, no ano de 37, descobriram esse corona, não é a forma de uma coroa, esse vírus. Depois no ano de 60 e pouco, matou muita gente. Depois no ano 2002, 2012 e assim por diante, vem matando muitas pessoas em todos os países. E agora com o novo coronavírus, de dezembro do ano passado para cá, até esse mês de abril do ano 2020, matou muita gente. Faz dó, realmente é penoso. Realmente ver, assim agora vimos no Equador, no México, que não está tendo quantidade de caixão suficiente. A prefeitura, o poder público não está tendo condições de recolher os corpos, estão empacotando em plástico e deixando lá na calçada para o poder público recolher. Então a catástrofe é muito grande, é uma praga profética, é uma peste profética, profetizada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para o princípio de dores. O que é dor? Você internauta, os nossos alunos, os nossos 54 mil alunos em todos os quadrantes do planeta Terra, sabem o que é princípio de dor e o que é dor propriamente dito, porque em nossas apostilas, dos nossos cursos de teologia, aqui é o nosso seminário gospel, nós temos 486 cursos no geral para as igrejas de todas as denominações, e em todos os nossos cursos a gente fala sobre princípio de dores, sobre arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, sobre o milênio, juízo final. Falamos todo o encadeamento profético, e aqueles que estão nos ouvindo, que às vezes nunca fez um curso de escatologia ou um curso teológico, então é o seguinte, queridos irmãos, ouvintes, internautas em geral, o Senhor Jesus disse que no momento que Ele viesse, Ele iria mandar alguns acontecimentos para servir como princípio de dores, porque a dor propriamente dita é da grande tribulação, e ela vai acontecer no momento em que o Senhor Jesus retornar para arrebatar a sua igreja, a igreja cristã. Quem vai subir para a glória será somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é ela que está imantada com o Espírito Santo de Deus. É a igreja cristã que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que está pura para subir para a glória no dia do arrebatamento. As demais religiões que não sejam cristãs, todas vão ficar aqui na terra para a grande tribulação, até porque nos livros doutrinários que elas estudam, sequer
tem arrebatamento, sequer tem Nova Jerusalém, sequer tem grande tribulação, porque não é isso o que eles estudam. Eles estudam vãs teorias, vãs doutrinas, coisas que levam a fábulas, que levam a nada, e levam afinal para o tribunal de Cristo, o juízo final, para receber ali o castigo eterno e viver eternamente no lago de fogo. Portanto, somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, que prega o arrebatamento, que prega a sã doutrina bíblica, que não está envolvida com idolatria, porque somente o Senhor Jesus é o canal que se chega ao céu. Ele é a porta que nos conduz à vida eterna. Somente aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro é que vai ser arrebatado. Portanto, esse princípio de dor é o momento em que a igreja ainda está aqui, nesse começo de dor, nessa vivência de dor, para que chegue a dor propriamente dita, que vai acontecer no primeiro segundo que a igreja subir para a Jerusalém Celeste, e aqui nesta terra ser dominada pelo anticristo, a besta e o falso profeta, na grande tribulação, 7 anos de verdadeira praga, onde vai matar 1/4 das pessoas apenas com pragas, outro quarto com terremoto, com câncer solar, e assim por diante. As pragas do livro do Apocalipse vai recair sobre a terra aqui, a partir da saída da igreja do Senhor Jesus para a glória. Então, querida igreja, queridos internautas, alunos, a todos aqueles que assistem essa live nesse momento, nós não podemos orar para que o Senhor Jesus retire esse princípio de dor do novo coronavírus da terra, porque senão seria fácil. A igreja orava, retira isto, o Senhor Jesus retira. Vem uma guerra, retire a guerra, o Senhor Jesus retire. Vem uma fome, a igreja ora, retira a fome, o Senhor Jesus retira. Então aqui seria um princípio aqui de Jerusalém Celeste. O povo não iria ter mais vontade de ser arrebatado, porque ele estaria vivendo aqui do bem para o melhor, com muita alimentação, em verdadeira paz, em plena paz, com muita tranquilidade, muita segurança, com a medicina sabendo de tudo para inventar já de imediato, já no dia seguinte, a pílula ou a vacina para extinguir essa peste maléfica que está arrasando a humanidade. E aí o povo não iria ter desejo de ser arrebatado, nem de se encontrar com o Senhor Jesus lá nos ares, e de lá ir para a Jerusalém Celeste, receber as coroas de vida, de vitória, de gozo, de glória, de honra, e receber os galardões lá na presença do Senhor Jesus. Então, por isso que eu como presidente da CGI-ADB, presidente mundial da Convenção Geral das Igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, com mais de 14 mil filiados, e presidente do Conselho Federal de Pastor, com mais de 11 mil filiados. Então eu oriento a todos vocês que nós devemos então orar para que Deus tenha misericórdia da igreja, para que a igreja não venha passar por esses momentos difíceis que agora o planeta Terra está passando e vivendo. Mas o Senhor Jesus disse: aquele que produz fruto, aquele cristão verdadeiro, que está vivendo a doutrina bíblica, que está evangelizando, discipulando, formando obreiros, construindo igrejas, então o Senhor Jesus prometeu que esta pessoa, esse cristão fiel e verdadeiro, que está vivendo na prática da doutrina cristã pura e verdadeira, ele seria então podado para que viesse a dar mais frutos ainda. Por isso que nós temos certeza que aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus tem o sangue de Deus, o Deus Filho, em si. A sua alma, ela está santificada pelo sacrifício do Senhor Jesus,
feito na cruz do Calvário. Esse sim está agora visto por Deus, selado por Deus, por meio da visitação e moradia do Espírito Santo na vida desse cristão fiel e verdadeiro. Nós temos lições do passado, onde ali no Egito, as pragas de Faraó, para que ele viesse a amolecer e deixar o povo hebreu retirar da escravidão e seguir rumo à terra da Canaã terrestre no ano 1400 a.C. E então, Faraó endurecido, Deus mandava pragas e mais pragas, e uma praga que era matar o primogênito de cada família, aquele mais velho da cada família, o filho de cada família. E então o Senhor Deus mandou que o anjo avisasse, e ali mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro e passaram no umbral da porta onde morava aquela família de hebreus, para que na madrugada, quando viesse o anjo da morte ceifar a vida daquele que não estava com a casa protegida, e ali então saltava aquela casa, tinha o sangue, o anjo da morte não entrava naquela casa. Começou lá no palácio de Faraó, lá não tinha o sangue do cordeiro que os hebreus pegaram e passaram nas portas, e ali o anjo da morte levou, ceifou a vida daquele filho do Faraó, daquele edifício, daquele grande palácio, e começou a grande mortandade, e não morreu um hebreu sequer, porque eles tinham a presença de Deus em suas vidas. Hoje a igreja tem a presença do Espírito Santo que nos imanta, nos dá coragem, nos dá vigor para pregar. É como diz lá em Atos 1:8, que nós haveríamos de receber o Espírito Santo, a virtude, o poder e a graça do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E é isso que estamos fazendo, envolvido pelo poder do Espírito Santo, pregando a palavra, dirigindo seminários, ministrando nas igrejas, gravando vídeos, live, e aqui estamos falando com você nesse momento. Então, para os nossos convencionais, nós orientamos a todos eles a não orar para Deus extinguir o coronavírus da face da terra, mas orar para Deus ter misericórdia da igreja que está envolvida na pregação, na evangelização, no discipulado, na formação de obreiros, na construção de igrejas até o momento do arrebatamento. Mas nós demos também alguma orientação para os nossos convencionais, os nossos alunos e ex-alunos, para orar também, interceder para aqueles que estavam agonizando na UTI, no morre a qualquer momento. Nós orientamos a igreja pelos vídeos que gravamos, vários deles aqui nessa semana passada, há um mês atrás, nos momentos em que estávamos avisando sobre o adiamento do nosso 49º Congresso de Unção de Consagração de Pastores, Bispos, Apóstolos, que era para ser agora nessa semana, dia 10 e 11 de abril, e foi prorrogado, adiado para o dia 25 e 26 do mês de setembro desse ano 2020. Então nós avisamos que era para que todos os convencionais, alunos e ex-alunos, fizessem parte do momento da oração, da vigília e do momento da entrega do jejum, que foi no domingo ao meio-dia. Nós orientamos para que todos os nossos convencionais também lembrassem daqueles que não eram cristãos, que estavam agonizando na UTI devido ao problema do novo coronavírus e devido vários outros tipos de moléstias, doenças e enfermidades, e até mesmo de acidentes em que as pessoas estavam ali na UTI, nos hospitais, no leito de dor ou na rua, em qualquer lugar. Orar para que Deus tivesse misericórdia da alma dessa pessoa que estava ali agonizando, para que Deus enviasse ali naquele leito de dor o Espírito Santo
para convencer aquela pessoa do pecado, para que aquela pessoa viesse abrir os olhos e enxergar no Senhor Jesus Cristo a suficiência para ter os pecados perdoados e ser salvo da sua alma, não ir mais para o inferno, mas sim ser levada pelos anjos para o seio de Abraão. Isto porque nós invocamos na oração o momento em que o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, ele ali acolheu um ladrão que arrependeu no último segundo de vida, no último suspirar de suas narinas e da força do seu pulmão. Ele falou para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia dele, e toda pessoa que invoca o nome de Deus é porque ele é tocado pela força propulsora do Espírito Santo. E ali o primeiro segundo da vida de uma pessoa que não é cristã, que recebe o toque do Espírito Santo, o primeiro segundo é arrepender-se de seus pecados e enxergar na cruz do Calvário, enxergar na pessoa do Senhor Jesus Cristo a suficiência para lhe perdoar todos os pecados. E nós aconselhamos os nossos mais de 14 mil convencionais da CGI ADB, aconselhamos os nossos mais de 11 mil filiados do Conselho Federal de Pastor, que estão em 108 países, e nós aconselhamos a todos os nossos alunos de fazer parte do momento do jejum e da oração nacional, que terminou domingo, agora dia 5 de abril, ao meio-dia. Aconselhamos que invocasse a Deus a misericórdia para aqueles, não se importa, que viveram os seus 30, 50, 82 anos na impiedade, mas naquele leito de dor, que Deus viesse a ter a mesma misericórdia que teve com o ladrão da cruz, e penetrasse naquelas vidas e salvasse a alma naquelas vidas. Ó, pastor Omar, mas vocês não oraram para que o Senhor Jesus salvasse a matéria daquelas vidas? O nosso conselho foi para orar para o Senhor Deus enviar o Espírito Santo para convencer aquelas almas que estavam na agonia, no leito de dor, para receber o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus, e o Deus já recolher aquelas almas. Às vezes, porque se viessem a sair dali, iriam lembrar-se novamente do Egito, retornar para o pecado, ser um pródigo e não dar crédito à palavra de Deus, igual aqueles 10 leprosos que o Senhor Jesus curou, que apenas um retornou para ficar em comunhão com Deus e agradecer a Deus, e os outros se desviaram-se, não lembraram-se de Deus. O ser humano é mau, o ser humano naturalmente ele não gosta do Senhor Jesus, precisa do toque do Espírito Santo para convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça, para que então venha a receber o Senhor Jesus. O ser humano é mau, naturalmente naquele tempo foi 90% mau, não foi isso? De 10, apenas um ficou na comunhão, e os outros 9 retornaram, voltaram para o mundo. Então apenas 10% está na comunhão. Hoje não foge, a regra hoje não é diferente. A teologia estuda e fez já levantamento de que apenas 5% da humanidade confia no Senhor Jesus. Apenas 5% crê no Senhor Jesus e está preparado para o dia do arrebatamento. E 90% estão adorando idolatria, deuses falsos, heresias, religiões vãs, carnais, que tem evangelho que não é a Bíblia, que não é a sã doutrina, que não é a palavra de Deus. Por isso nós aconselhamos essas orações não só para o momento daquela vigília, devemos assim orar até o momento do nosso arrebatamento para a glória que está para acontecer a qualquer momento.
E se orarmos para Deus tirar esse princípio de dor, é falta de sabedoria bíblica, falta de sabedoria profética. É a oração de alguém que ainda não leu o Mateus 24, versículo 7, porque fome, guerra, peste, terremoto, são coisas que acontecem para ser o princípio de dores, estão destinadas a ser o princípio de dores. O planeta Terra não pode ficar em uma mil maravilha, todo mundo comendo, tendo dinheiro à vontade, tendo saúde em abundância, senão o ser humano sequer vai lembrar de Deus, porque está tudo bem, está tudo muito bem, mas Deus manda o princípio de dor para balançar a igreja, abrir os olhos da igreja e levar a igreja em uma comunhão mais plena, em uma santificação mais pessoal da sua vida do dia a dia. Por isso que existem esses princípios de dores na face da terra, para que o ser humano venha levantar os olhos mais direto diante do Cordeiro de Deus e pedir a misericórdia, pedir a proteção, pedir que os guarde de todos os problemas e assim ter força, como diz o Atos 1 e 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E hoje aqui estamos em Tuiutaba, no Brasil, e aqui nesta live falando para todo o planeta Terra por meio da tecnologia que o homem criou, e levando a palavra pura e viva de que somente o Senhor Jesus Cristo pode restaurar a sua vida. Somente o Senhor Jesus Cristo é a porta que pode nos levar à presença do Pai lá na Jerusalém Celeste, no terceiro céus. Nós vimos que muitos estão morrendo sem da salvação participar, porque estão envolvidos com idolatria, com heresia, com o mundo das filosofias vãs. Igual, por exemplo, vimos lá na China. Eu fiz missões na China, preguei o evangelho lá e depois telefonei para o irmão da igreja lá. Quantos que foram? Distribuímos mais de 5.000 panfletos, folhetos no mandarim, na linguagem do japonês. Aí depois de 30, 60 dias, 90 dias, o pastor daquela igreja falou: Pastor Omar, ninguém deu crédito à nossa pregação, ninguém veio à igreja. Da mesma forma no Japão, distribuí lá 5.000 bíblias na linguagem dos japoneses, e em meses posteriores telefonávamos na igreja e o pastor falou: nenhuma alma aumentou ou foi acrescentada aqui na referida igreja do Japão. E assim foram em vários locais. Então o povo segue vãs filosofias que o demônio está por trás daquilo, cegando as pessoas para impedir que eles venham enxergar a verdade, e impedir, tampando seus ouvidos, para impedir com que eles ouçam o recado do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode nos levar para a glória. Portanto, internautas, alunos e ex-alunos, irmãos que fizeram nossos cursos, pessoas de todas as denominações que estão assistindo essa live, nesse momento, já 3 horas dessa segunda-feira, dia 6 de abril, e nos momentos depois que serão repetidas essa live. E compartilhe nossa live para todas as pessoas do seu grupo, para todas as pessoas da sua cidade, do seu país, de outros países, para que a palavra de Deus venha penetrar. E vamos conclamar: não pode cessar as nossas orações no domingo ao meio-dia, não pode cessar os nossos momentos de jejum. Temos que continuar até o momento do arrebatamento da igreja, e pedimos que então continue invocando a Deus paz para a nossa nação, sabedoria e conhecimento para o nosso presidente, e também salvação das almas daqueles que estão agonizados na UTI, e também para que Deus continue nos protegendo desse novo coronavírus,
para que possamos dar mais frutos para Deus ainda e produzir mais evangelização, mais discipulado, mais formação de obreiros, mais construção de igrejas. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você tiver vontade de fazer algum curso de teologia, no nosso site seminariogospel.com.br ou o nosso telefone 0800 777 2050, entre em contato conosco, peça um curso de teologia ou um de nossos livros. Eu tenho já 2.986 livros, cursos e apostilas. E esse livro aqui, Holocausto, é um livro muito gostoso que fala tudo sobre escatologia, que fala sobre esses princípios de dores, que fala sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o juízo de paz. Portanto, você pode pedir esse livro, Holocausto, entre em contato com um de nossos consultores e ele vai te enviar rapidinho. Está em promoção, um preço muito baixo, porque nós estamos vendo que tem muita gente em crise financeira, desempregados. Portanto, fizemos uma promoção e você vai gostar muito desse livro. Se você, presidente de igreja, pastor, bispo ou apóstolo, se você tem dificuldade de compreender a escatologia bíblica, profética, apocalíptica, então peça esse livro, que ele vai te ajudar muito. Holocausto, Israel dos campos de extermínio à Primeira Guerra Mundial, a primeira potência mundial. Temos também cursos de missões e evangelismo, cursos bíblicos sobre o sexo e a Bíblia, curso para casais, curso de profecias. Temos também um DVD aqui de 2h30 sobre curso de teologia geral. Você assistindo esse DVD, você vai aprender muito sobre teologia geral. Esse DVD aqui a gente vende muito dele. Tem irmãos que já assistiu ele 30, 40 vezes. Falou: pastor Omar, toda semana eu quero assistir ele, eu quero decorar as 2h30 de escatologia geral que ele tem. Então as pessoas gostam muito desse curso sobre doutor em teologia, doutor em divindade, para você aprender muito. Os nossos cursos são online e físicos, apostilados. Então você pode pedir. Nós temos, nessa área da teologia, nós temos curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia e PhD em teologia, com a ênfase judaísmo messiânico. Peça um desses cursos, é muito gostoso. Você tem que crescer espiritualmente, você tem que crescer dentro do conhecimento bíblico. Hoje mesmo, cedo, um pastor aqui da minha cidade, ele veio falar: pastor Omar, como é que eu faço com as minhas ovelhas? Eu fui falar para eles fazer o culto domiciliar, culto em casa, com a família. Eles falaram que não sabe como. Eu falei: não, manda lá cantar um pouco. Ah, não tem quem sabe cantar. Canta errado mesmo. O que souber ali, desafinado, desentoado, não tem problema. Louve a Deus. Toda língua deve louvar a Deus. E o pai de família, abra a Bíblia, lê. Se não der conta de explicar, se não tiver um argumento de meditação, pede o jovem para meditar. Se não der conta, lê de novo, lê outra vez, lê novamente, lê 10 vezes um capítulo, 2 capítulos. Faça o culto doméstico na sua casa. Hoje em dia, com a tecnologia, temos até uma tecnologia muito moderna, a ferramenta da internet, ferramenta Hangouts, não é? Você pode baixar aí na sua internet, e aí você vai colocar os fiéis da tua igreja no grupo, e vai fazer o culto à noite mesmo. Não pode reunir na igreja, cada um fica na sua casa, online, ali. Já está fazendo muito isso no Brasil, não é? As grandes igrejas de São Paulo, Rio, que entende de tecnologia, já estão fazendo isso. Mas você tem que fazer culto na tua casa. Que dia? Todo dia, até que acabe a quarentena. Você faça o culto, e depois que acabar, você vai à igreja no culto no dia que tem. No dia que não tem, faça na tua casa, porque você aprendeu como é que faz o culto. A igreja primitiva era de casa em casa, não é? Depois que inventaram as 4 paredes grandes de capitais,
pequena, de cidade pequena, na periferia, na favela, mas não tendo condições de ir lá, porque a igreja somos nós que somos o templo e a habitação de Deus. Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, que desceu lá em Pentecoste e está aqui no meio da igreja, dentro de nós, em nós, nos liderando, dando capacidade para pregar, evangelizar, discipular, louvar a Deus, meditar, argumentar, e você ainda vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Você ainda vai ser um grande ministrador e falar com grande eloquência, com grande oratória, com grande retórica e sobretudo ungido e com grande poder do Espírito Santo na sua vida. Começa na sua casa. Esse pastor reclamou que os obreiros, os fiéis dele, só tinham uma meia dúzia de 200 pessoas, só tinham uns 10 que estavam fazendo culto em casa, e ele disse: não pode ir uma família na casa da outra, senão já dá aglomeração, a polícia já vem. Realmente nós temos que obedecer à lei. A lei fala que deve ficar isolado, sem aglomeração. Vamos ficar isolados, sem aglomeração. No começo desse novo coronavírus, muitos pastores, São Paulo, Rio, queriam criar confusão. Só saio daqui por ordem do juiz. O poder sanitário, a vigilância sanitária, o decreto do executivo é para o bem da coletividade. Então decretaram que deve ficar isolado, não pode ter aglomeração dentro da igreja, num clube, num velório, em qualquer lugar. A aglomeração está proibido, porque o vírus, a pessoa pode estar assintomática, aquela que não tem sintoma nenhum. Não está com gripe, não está com febre, não está com dor no corpo, não está estilando, não está com coriza, mas ele pode ter o vírus dentro dele, e ele respira, inspira, respira e sai moléculas do vírus, centenas de moléculas, e pode contagiar a pessoa que está perto. Por isso que a vigilância sanitária, ela está estipulando 2 metros no mínimo, a pessoa ficar uma da outra. Então, num culto domiciliar, o pai de família fica num canto da sala, a mãe fica no outro canto, o filho fica no outro canto, uma criancinha no meio, distância de 2 metros. A vovó, o vovô fica lá na porta do quarto, dando para ouvir, já está bom, não precisa ficar aqui no meio do foco. Sempre 2 metros. Até mesmo na família em casa tem que manter os 2 metros. Até que passa, a onda pode passar, não é? A medicina, ela é embirrada, ela quer arrumar o remédio, mas daqui um ano e meio. Então, enquanto isso, enquanto a onda não passa, a ira e o castigo de Deus sobre essa geração má. A geração é má, porque somente 5% da população do globo terrestre hoje ama o Senhor Jesus. 95% não ama. Especialmente os países grandes. A China tem 1,5 bilhão de pessoas, praticamente 7 vezes a população do Brasil, né? Mais 7 vezes e meia a população do Brasil, e lá índice de evangélico, de cristão, quase zero, praticamente zero. Se achar 3, 5, 10 aqui, se achar uns 1000 em 1,5 bilhão de chineses, está achando muito. Mesmo assim, não são chineses natos, são pessoas que foram da Europa para lá, do Ocidente, de outros países, e formaram lá, e as igrejas lá estão sendo perseguidas, queimadas, os membros assassinados, torturados. Essa semana mesmo saiu na mídia mundial propaganda, notícia de igreja cristã sendo perseguida e maltratada lá na China. Então, a Índia, com 1,3 bilhão de pessoas, também quase zero o índice de cristãos. Então nós vimos que apenas 5%. Então a ira de Deus está recaindo sobre a terra, a palavra é profética, e se sarar esse novo coronavírus, se sarar, se arrumar a vacina, o remédio, virão outras piores, porque a palavra de Deus não pode deixar uma verdadeira paz aqui na terra. A ONU fala em paz, até esses dias eu ouvi o Papa falar em paz. A verdadeira paz é aquele que tem o Senhor Jesus Cristo no coração,
e a plenitude da paz nós vamos ter somente dentro da Jerusalém celeste, quando formos arrebatados daqui. Aqui na terra está esse princípio de dores que fica borbulhando, aqui, guerra ali, fome aqui, fome ali, peste aqui, acaba um, vem outro pior, e a igreja tem que se preparar para o pior, porque o pior ainda virá, e a igreja tem que ter a responsabilidade e aprender a fazer o culto doméstico todos os dias, em casa também. No momento que acabar a quarentena, lógico, as igrejas vão abrir, e aí vamos ter cultos nas igrejas. Aí sim, você não pode matar o culto da igreja, porque ficou em casa fazendo o culto doméstico. Tendo culto na igreja e não estando de quarentena, você tem a obrigação de ir lá, né, congregar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Portanto, nesse momento agora, esse novo coronavírus pegou todo mundo despreparado, pegou a ciência despreparada em seus recursos medicinais, pegou a economia despreparado em seus abastecimentos, pegou a igreja despreparada, porque nós vimos, conversei com um pastor de uma igreja de mídia, uma igreja da televisão que tem no Brasil e no mundo todo. Ele conversou comigo, o pastor Omar, lá na minha igreja tem 500 pessoas, agora está fechado, e eu fui tentar ir na casa de um a um, visitar. Aí, pastor Omar, sabe o que aconteceu? Eu nem sequer sabia o endereço, porque a igreja é de mídia, é pela televisão, pelo rádio, e o povo vai, e geralmente aí não tem cadastro, não tem nem carteirinha de membro. Aí dentro de 90 dias tem 500 pessoas, daí mais 90 dias são outras 500 pessoas diferenciadas, mais 90 dias um outro, é aquele giro rotatório de membros. Fica difícil ter a carteirinha de membro de cada um, fica difícil ter o WhatsApp de cada um, fica difícil fazer o culto doméstico domiciliar com esses fiéis. Realmente eu noto que fica muito difícil, e aí essas pessoas têm que pagar aluguel da casa pastoral, do prédio da igreja, tem programa de televisão que é muito caro, não é? O rapaz me falou que o programa da televisão que ele faz é de 80 mil reais, 2 horas por dia. 80 mil é muito dinheiro. E agora, com a não frequência dos fiéis dentro da igreja, para ofertar, dizimar, contribuir com os gastos da igreja, que é lícito, que é bíblico, aí não tem a frequência, não tem a entrada, não tem o caixa, a televisão vai cortar essa evangelização lá nesse programa, lá nessa rede. Então a dificuldade é enorme, e assim gera pelo Brasil todo essa dificuldade. Programas de televisão vão acabar mais do que pela metade, não é? Eles vão ter que até baratear, mesmo assim não vai ter igreja com caixa, porque até que passa esse problema. Então pegou despreparado e desprevenido até a própria igreja, espiritualmente, porque os fiéis não sabem como é que faz o culto em casa, e até que arrume a tecnologia das grandes igrejas de mídia, está muito difícil fazer, e assim vai envolvendo esse amaranhado, e a igreja, aquelas pessoas que precisam da palavra todos os dias, uma palavra bíblica, uma palavra de consolo, uma palavra de prosperidade, de animação, de autoajuda, eles não recebendo, são novos na fé, às vezes nem muito novo na fé não é, às vezes tem 3, 5 anos, mas não teve escola dominical para estudar a Bíblia, não fez um curso de teologia geral, igual dos nossos que aqui temos, com 486 cursos, com mais de 54 mil alunos, para todas as denominações. Então não está muito envolvido na fé, não é? Não está muito envolvido no manuseio da Bíblia, no conhecimento bíblico, não sabe muito ainda a doutrina cristã. Às vezes trabalha 18 horas por dia, sobra lá um dia por mês ou por semana para frequentar a igreja, não tem aquela sabedoria para conversar com a esposa, conversar com os filhos e fazer o culto doméstico, vai ter dificuldade. Então esse novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa.
Até eu, que sou escritor profético, que há 30 anos escrevi o meu primeiro livro, chamado Terceira e Quarta Guerra Mundial do Apocalipse, que já fiz mais de 2.000 ministrações de cursos escatológicos, de cursos de teologia, de cursos do encadeamento das profecias, até para mim. Eu pensei, bom, isso não pode ser assim muito grande, às vezes não vai ser. E agora estou vendo a mídia mundial matou já 3.500 pessoas no dia 6 de abril do ano 2020, lá em Nova York. E aí pensei, bom, o primeiro país do mundo, os Estados Unidos, o estado mais rico, o estado de Nova York, a capital mais rica, a cidade de Nova York, sendo lá um foco mundial do próprio país, que vai prejudicar até o mundo todo. Eu pensei, essa foi grande, essa novo coronavírus, Deus pegou para valer. E aí tem razão, 95% do povo não gosta dele. Vocês viram o que fizeram com ele no carnaval lá do Rio de Janeiro? Absurdo! Cadê a falta de respeito, de humanidade, de consideração, de respeito da fé alheia? Cadê? O povo não está tendo nada dentro de si. O povo, 95% da população mundial é carnal e tem o demônio dominando a sua vida. Nesse mundo só temos dois espíritos: o Espírito Santo, que orienta a igreja, habita na igreja, sela a igreja, dá dons para a igreja, dá fruto para a igreja e vai levar a igreja do Senhor Jesus para os céus dentro de pouco tempo, no momento do arrebatamento, que está para acontecer a qualquer momento. Graças a Deus que está tendo um novo coronavírus espalhando terror pelo mundo todo, porque isso chama-se princípio de dores. Porque se não tiver princípio de dores, não acarreterá a dor propriamente dita, que é da grande tribulação. E o arrebatamento só vem 1 segundo antes de começar a grande tribulação. Então 95% da humanidade está longe de Deus, e a ira de Deus está recaindo. E agora eles estão vendo o que é o castigo de Deus. Já pensou? Há 2.000 anos atrás, uma pessoa falar, foi registrado na Bíblia, Mateus 24, versículo 7, que nos últimos dias iria ter pestes, fomes, terremotos, guerras, nações contra nações. Está tudo se cumprindo. Aquela curiosidade que os discípulos tinham com o Senhor Jesus Cristo de saber qual será esse dia do arrebatamento, que dia o Senhor vai voltar, e que o Senhor Jesus traçou esses acontecimentos proféticos, aquela curiosidade é a nossa agora, da igreja. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos segundos da igreja cristã na face da terra, porque a palavra de Deus está se cumprindo, e todo sábio profético, sábio da Bíblia, não pede para ser extinto o novo coronavírus. Quando muito, pede para Deus proteger aqueles que estão na obra, ou aquele que já está agonizando nos últimos segundos na UTI, porque Deus pode salvar a alma daquele que ali está, não olhando a sua vida de impiedade do passado, porque assim o Senhor Jesus fez com o ladrão no lado da cruz do Calvário. Então estamos nos últimos dias, os últimos momentos. Que Deus te abençoe e te guarde, e você continua orando da forma que nós falamos nessa live, continuando orando para as autoridades, porque é esse o nosso trabalho. E a igreja que estava despreparada e desprevenida, continue fazendo o culto doméstico, domiciliar, vai assistindo vídeos, vai assistindo fórmulas pedagógicas de ensinamento, peça orientação ao seu pastor pelo WhatsApp, e você não vai se esfriar na fé. Tenho certeza que você vai continuar avivado e aviventado até que a porta da igreja abra para você se dirigir até lá. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê uma boa tarde, e por misericórdia compartilhe essa nossa live para todas as pessoas do seu grupo. Vamos fazer uma explosão pelo mundo afora. E também a igreja não será a mesma após esse novo coronavírus.
Eu tenho admoestado muitos filiados nossos, de pessoas que, ele está pregando só cura, e está forçando a cura, e está banalizando a cura, e está inventando cura. Eu falei, as igrejas cristãs verdadeiras têm que pregar contra o pecado, pregar para a salvação da alma, e aí elas podem consolar e também orar e ungir para a cura física. Mas esse não é o primeiro propósito da igreja cristã. Primeiro, vamos salvar a alma da pessoa. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti a luz e o poder de Deus na sua vida. Amém. Muito obrigado.